Baruch Hashem, Shalom a todos, Salam, Peace, paz, né? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal, tá? E nesse vídeo eu vou responder, né, uma pergunta de alguns alunos a respeito da bebida, do cigarro, né, se é proibido ou não, tá? Nos escritos, né? Se é permitido, se é proibido, o que acontece, né? Eu tô aqui, né? Vou acender aqui a cigarrilha, né? Minha cigarrilha aqui, tá bom? Né, uma cigarrilha cubana, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui, né? Sobre isso e sobre bebida. Porém, né, eu estou aqui harmonizando esse mini charuto aqui, né? Essa cigarrilha aqui com o meu cappuccino, né? Geralmente eu gosto de tomar com café, né? Mas aqui ele está sendo harmonizado com um cappuccino que é uma delícia, tá? Um cappuccino clássico, uma delícia, tá? Muito gostoso. E assim, um vidrinho desse aqui, ó, cabe exatamente na minha caneca, né? Nessa caneca aqui, que é uma lembrança de Ouro Preto, da cidade de Ouro Preto. Que é uma lembrança da cidade de Ouro Preto. Então, né, nós estamos harmonizando aí esse mini charuto, né, com esse cappuccino aqui, né? E esse cappuccino, ele é maravilhoso, ele é delicioso, sabe? Muito bom mesmo. Vou colocar aqui, essa vidrinha aqui. Então, a pergunta então é se a bebida é permitida, né? E também o cigarro, se ele é permitido ou não, tá? Então eu vou fazer aqui um apanhado para você aqui, de todos os escritos, tá? Da Torá, né? Do Taná, né? Torá, Neivim, Ketuvim, dos Evangelhos e também do Alcorão, tá? Então nós vamos fazer aqui eu vou fazer para você uma tour sobre esse assunto, tá bom? E aí vai ficar muito bem explicado para você. A primeira coisa, e de cara no início eu já estou explicando se pode ou se não pode, tá bom? Olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Tudo que é permitido e tudo que é proibido, tá? Está na lei, está na Torá, tá? Aquilo que não está na Torá como proibido, tá? Não é proibido. Aquilo que não está lá como proibido não é proibido, tá? E aquilo que está lá, que diz lá, não faça porque não é permitido, tá? Então tudo que está lá, que a Torá diz para fazer, nós devemos fazer. Tudo que a Torá diz não faça, nós não devemos fazer, tá? Então não adianta você ir, por exemplo, no livro dos Terrilim, dos Salmos, e buscar uma lei ali dentro. Ali você não vai encontrar uma lei, tá? Não existe lei dentro do livro de Salmos, tá bom? Não adianta você ir dentro das cartas lá de Paulo, tá? E buscar uma lei lá dentro. Não tem lei lá dentro, tá? Lá são recomendações, tá? Lá
vai ter recomendações, vai ter lei lá dentro, né? Não adianta também você ir, por exemplo, no Coelho, nos provérbios, e buscar uma lei lá dentro. Não tem lei lá dentro, tá? Lá você não vai encontrar leis da Torá lá dentro. A lei você só vai encontrar dentro da Torá, tá? Por quê? Porque Hashem Kadosh Baruch Hu, Deus, ele assim determinou que a lei, ela seria uma seção chamada Torá, que é ensinamento, lei, tá? Então você não vai encontrar o que não é lei em outros livros, tá? Não adianta você procurar. Então, expressamente na Torá, não é proibido bebida e nem cigarro, tá? Não é proibido pela Torá, não é proibido pela lei, tá? Então, assim, o que é proibido pela lei, né? Trabalhar no Shabat, no sábado, isso é proibido, tá? E o Shabat, eu vou explicar para você o que é o Shabat. O Shabat, ele é antes da formação do povo judeu. Hashem Kadosh Baruch Hu, Deus, o bendito seja Ele, criou o Shabat, tá? Criou o Shabat e santificou o Shabat. Ou seja, o Shabat, ele é santificado antes de existir o povo judeu, certo? Antes de existir o povo judeu. Então, e o Shabat é um mandamento, tá? Importantíssimo, tá? Então, fumar e beber, né? Não há uma proibição, para isso, tá? Não existe uma proibição, né? Nenhum dos 613 mandamentos consta que é proibido fumar, né? Inalar fumaça, ou que está proibido algum tipo de bebida, tá? A Torá, ela regula aquilo que se deve comer ou não, tá? É isso que é regulado pela Torá. Então, tem essa, né, em Vaikra, né, as proibições, né, os tipos de animais que são proibidos pela Torá, né, e os tipos de animais que são permitidos pela Torá. Então a Torá, né, as proibições da Torá, elas não são no sentido da bebida, tá? Elas não são com relação à bebida, elas são com relação à comida, tá bom? Então, assim, não adianta você querer pegar alguma coisa que está em outro livro que não é o livro da lei. Exemplo, as cartas de Paulo, exemplo, o Terrilim, os Salmos. Não adianta você querer pegar lá e fazer daquilo uma lei, porque não é lei. Não é lei, nunca foi lei, tá? Então, assim, você está lançando mão de uma coisa que não é lei. Quando você pega uma colocação que não é lei, tá? Ela é um conselho. Ela é um conselho, ela pode ser um conselho, ela pode ser uma admoestação, tá? Ela pode ser um aviso, tá? Mas ela não é lei, tá bom? Então, o que está dentro da Torá é com relação à comida, como eu já disse. Então nós vamos aqui fazer uma análise de alguns textos aqui, ó. O primeiro texto aqui está dentro do Coelet Provérbios, né? Então está dentro desse livro aqui. Não, eu vou pegar esse dos Terrilim primeiro, dos Salmos, que eu citei também, né?
o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Né? Aqui está citando três coisas, né? O vinho, o azeite e o pão, né? Que são coisas importantíssimas para o homem, né? Que o vinho, né? Aqui é dito que ele alegra o coração do homem, tá? O azeite que lhe faz brilhar o rosto. É muito importante você, quando você comer, né, você fazer uso do azeite. Tá? O azeite tem propriedades assim, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas o azeite possui propriedades maravilhosas para o corpo. Tá? E o pão que sustenta o seu vigor. Tá? O pão assim tão essencial que a gente come todos os dias de manhã, pelo menos uma vez por dia a gente acaba comendo pão, né? Então, isso está no Terrilim 104:15, né? Salmo 104:15. Um outro aqui, ó, já está aqui, ó. Então, aqui já entra alguns textos que vão demonstrar o seguinte, né? Você pode ter os dois lados da situação. Com a bebida, eu vou falar primeiro da bebida, tá? Os dois lados da situação. Você pode ter uma recomendação e você pode ter uma reprovação. Ou seja, nos livros que não fazem parte da lei com relação à bebida, você tem uma recomendação e você tem uma reprovação. Igual Paulo recomendou lá, numa das cartas lá, para uma pessoa fazer o uso do vinho. Ele recomendou isso. Então, aquilo foi uma recomendação para aquela pessoa em específico. Tá? Então, aquilo foi uma recomendação. Tá? E também há, né, aquela coisa que é o quê? Que é a reprovação, tá? Porque a bebida também pode ser reprovada. Ao mesmo tempo que ela é recomendada, ela pode ser o quê? Reprovada. Ela pode sim. Por quê? A bebida, ao mesmo tempo que, como diz o Terrilim aqui, os Salmos, ela pode alegrar o seu coração. Ela pode trazer alegria ao seu coração, ela também pode trazer tristeza, ela pode trazer o vício, ela pode trazer as doenças, ela pode trazer um monte de coisas, tá? Então, nesse sentido que a bebida é reprovada, tá? Então, tudo que você encontrar, né, nos textos, né, da Bíblia de uma forma geral, tá? Tô citando aqui Torá, Nevim, Ketuvim, os evangelhos com as cartas e tal, né? Tudo que você vai encontrar, e depois eu vou citar o Corão também, tudo que você vai encontrar é assim, ou está, né? Ou está reprovando, né? Ou está recomendando, tá? Então, essa com relação à bebida, o que a Bíblia deixa claro, né? Ela deixa claro é que você deve ser suficientemente capaz e suficientemente maduro para poder saber o que é melhor para você, tá? Essa que é a questão, não é uma lei, tá? Não é proibido. Não é proibido por lei, tá? Então assim, mas você deve ser maduro o suficiente para poder saber o que é bom para você, né? Então aqui, ó, no Coelete, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por quê? Por eles, né? Então, aqui não está proibindo a bebida. Ele está dizendo simplesmente que a pessoa que se deixa dominar por isso não é sábio. Ele não é sábio.
Não há sabedoria em deixar-se dominar por isso, né? Então é isso exatamente que o texto está dizendo, tá? Então aqui, ó, esse aqui é Coelho 21, Provérbios 21, né? Aqui um texto aqui lá né, das cartas, né? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18, né? Então assim, o que ele está dizendo? Ele está falando aqui para você não se embriagar, tá? Ele não está falando que é proibido beber, não é isso que o texto está dizendo. Por quê? As proibições, tá? As proibições, como eu já disse, elas estão dentro da Torá. Aquilo que é proibido e permitido está dentro da Torá, tá? Você não vai encontrar lei dentro de um livro, dentro de uma carta de Efésios. Você não vai encontrar uma lei ali. Não existe lei, tá? Dentro das cartas lá de Paulo ou de qualquer um, não há lei ali dentro, tá? Ali são recomendações, tá? Aqui, um outro texto aqui, dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, e vinho aos que estão angustiados. Coelho 31,6, Provérbios 31,6. Ou seja, ele está dizendo que a bebida ela é usada para os angustiados, aqueles que estão prestes a morrer. Exemplo, uma pessoa que tem uma doença incurável, não é uma doença incurável, e essa pessoa tem vontade de beber uma taça de vinho, por que você não vai deixar essa pessoa tomar uma taça de vinho? Né? Qual que é o motivo? Né? Os médicos já desenganaram essa pessoa. Houve um caso, uma certa vez que meu pai ficou internado aqui no Santa Helena, e eu tinha uma senhora, naqueles quartos particulares do Santa Helena, uma senhora no quarto do lado, e ela era paciente terminal de câncer, né? E então, como ela só tinha uma filha, era a família dela, a única família que ela tinha era uma filha, a filha dela sempre acabou fazendo amizade comigo, sempre falava para eu passar no quarto e dar uma olhada como é que ela estava, porque a filha dela trabalhava e tinha as coisas e tal, né? Então, ela sempre pedia para mim. E aí, um dia eu estava dentro do quarto e ela me confundia, né, no delírio da morfina, ela me confundia com um tal de Roberto. E aí eu entrava no quarto, ela falava assim: Roberto, Roberto, põe um pouco de água aqui na minha boca, porque ela não podia beber a água. Ela punha um palito na boca dela e ela umedecia a boca dela, e aquilo era só o que podia, entendeu? Então eu pegava aquele palito e punha na boca dela, e aí ela virava para mim e falava assim: me dá água, me dá água. Ou seja, aquele palito não era água, né? Só estava molhado, né? Então assim, só estava úmido, umedecido e tal. E aí um dia eu estava dentro do quarto e entrou um médico que cuidava dela, né? E aí o médico, ele falou comigo, ele falou assim: olha, quando você entrar aqui e se ela pedir água, dá um pouco de água para ela, entendeu? Dá um pouco de água para ela, dá um pouquinho de água para ela. Por quê? Porque ele falou comigo, ele falou assim: olha, ela é terminal, entendeu? Então assim, não há o porquê, entendeu? Dentro da cartilha médica, é claro que aquele médico sabia que não podia, assim, tecnicamente não podia, mas o tecnicamente ali não ia fazer diferença nenhuma, não havia diferença nenhuma, né? Então aí ele falou assim: olha, toda vez dá um pouquinho de água para ela, uma dose de água, dá uma dose de água para ela, entendeu? Porque ele entendia que aquilo era uma maldade. A
pessoa já estava morrendo mesmo. É uma maldade você não deixar a pessoa tomar água simplesmente porque a recomendação médica era uma recomendação técnica, né? Então é isso, né? É isso que o texto recomenda aqui, né? Uma outra coisa é a respeito do Nazareno, Jesus, tá? A primeira coisa que ele fez, que é mencionado lá nos evangelhos, lá, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? A primeira coisa que ele fez, transformar água em vinho, tá? Transformar água em vinho. Essa foi a primeira coisa. Então, assim, e algumas pessoas já vieram para mim com algumas coisas, com alguns problemas, que eles falaram, não, isso era suco de uva, o que o vinho de antes não era o vinho de hoje. Não, era a mesma coisa, tá? Noé, ele se embriagou com este vinho, tá? Então, assim, não tem jeito de você ficar embriagado com suco de uva, tá bom? Então, era vinho mesmo, tá? E é vinho e continua sendo vinho, tá? Não tem esse negócio que é suco de uva, não, tá? Então, e ele transformou água em vinho e todo mundo bebeu, e todo mundo ficou satisfeito, e era o melhor vinho, tá? Era o melhor vinho, tá bom? Então, assim, então não é uma proibição, não é uma proibição, porque se fosse uma proibição, ele próprio não teria feito isso, tá? Ele não teria feito isso se fosse uma proibição. Não é uma proibição, não é proibido pela Torá. Não é proibido pela lei judaica, tá bom? Tudo que é proibição está dentro da Torá, né? Depois, no livro do profeta, né? Jeremias 25:15, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão esse cálice com vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Isso é uma metáfora que está sendo usada como vinho, como uma coisa ruim, como um cálice de ira, um cálice de furor, de ira, né? Então, assim, aí você olha até o vinho, né? Ele é usado para metáforas boas e metáforas ruins, ou seja, então ele pode ser usado tanto para recomendação como para admoestação também, né? Depois aqui, no Apocalipse, um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Aqui está citando aqui o vinho também como uma metáfora de quê? De fúria, de ira, né? Geralmente quando as pessoas bebem muito e que às vezes elas vão para os bares, para os ambientes, ali há a briga, a contenda, a fúria, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que saber o que envolve esses ambientes, né? Também no outro aqui, Apocalipse 14:10, e também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira, será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, tá? Aqui também é usado como uma metáfora de fúria, tá bom? Então aqui, aqui em Gálatas, né? 5:19-21, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, tá? Ele não está proibindo o vinho, porque Paulo recomendou o vinho, né, para
em um outro momento aqui, recomendou o vinho para que outra pessoa fizesse o uso do vinho por causa das muitas enfermidades da pessoa, né? Então assim, né? Aqui o que ele está dizendo aqui é que a embriaguez, ou seja, você ficar embriagado com o vinho, tá? Então assim, isso já é uma outra coisa, né? Então aqui, ó, eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, tá? Então assim, aqui ele fala da embriaguez, aí ele não está proibindo o vinho não, porque em outro lugar ele aconselhou o vinho, tá bom? Então assim, é isso que eu estou falando, da bebida na Bíblia é uma via de mão dupla, tá? Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente, né? Ou seja, você não pode se deixar se atrair, se deixar ser dominado por isso, né? Então é Coelete 23:31, Provérbios 23:31. Aqui, ó, como uma metáfora, a grande cidade foi dividida em três. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice de vinho do furor da sua ira. Aqui está usando como uma metáfora, né? Uma metáfora para uma coisa que ruim, uma coisa com ira, com cálice, né? Ira, né? Do cálice de vinho, né? A prostituição ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo, né? Aqui está usando também como uma metáfora de prostituição, né? Profeta Oséias 4:11, né? E aqui, ó, em Provérbios 3:10, aqui já está sendo usado como uma coisa boa, tá? E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. No outro aqui, ó, em 1 Samuel 1:14-15, ele disse: até quando você continuará embriagada? Ele está falando para a mulher, né? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, tá? Bebida fermentada é o vinho, né? Eu estava derramando minha alma diante do Eterno, tá? Então assim, ele perguntou para ela: até quando você continuará embriagada? Ou seja, ele confundiu a tristeza dela com embriaguez, tá? Por quê? Os embriagados, eles ficam tristes. Então assim, não é bom se deixar embriagar pelo vinho, tá? Terrilim 4:7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho, tá bom? Então aqui está sendo usado como uma coisa boa, tá? Encheste o meu coração, como aqueles que têm alegria, né? Maior do que daqueles que têm a fartura do trigo, que é uma coisa boa, é o pão, né? É sempre aí o pão, o azeite, o vinho, né? E a fartura também de vinho, né? Ou seja, muitos barris de vinho, né? Então assim, ele está aqui, Davi Amélia, o rei Davi, ele retrata isso como uma fartura, tá? O vinho é um sinal de fartura. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações de seus celeiros, e então ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, tá? Então aqui, o vinho aqui é citado como, né, como uma metáfora de fartura, tá? Coelete 3:9-10, Provérbios 3:9-10, né? Então,
Então aqui eu peguei aqui alguns textos, tá? E alguns são relacionando a coisas muito boas, né? E outros já são como a demonstração, né? E agora, com relação ao Corão, o Corão aqui na sura, vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui a sura aqui, Al-Maida, sura Al-Maida, deixa eu ver aqui, 590, deixa eu ver se eu ainda lembro se é isso mesmo, sura Al-Maida 590, vamos ver aqui. R$5,90, isso mesmo, tá? Aqui, ó, aqui ele coloca assim: ó crentes, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, o culto aos altares de pedra, a adivinhação com setas são manobras abomináveis de Satã. Evitai-as para que prospereis. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O Alcorão, ele diz que é bom evitar a bebida, evitai-as, ou seja, evitem isso, né? Para que o quê? Para que prospereis, ou seja, isso vai ser um sinal de prosperidade, porque a pessoa que cai nesse tipo de coisa, ele não prospera, tá? Então assim, aí você pensa o seguinte, puxa vida, o Corão está proibido a bebida alcoólica, sim, mas ele está proibindo também os jogos de azar, né? Todas essas pessoas que fazem essas proibições para você, que elas não estão dentro da Torá, todos esses líderes religiosos que fazem isso, eles só omitem uma coisa, eles só omitem que isso tudo é mandamento de homens, tá? Só mandamento de homens. Eles omitem para você que, por exemplo, o Corão que pede para evitar a bebida, ele também fala para evitar os jogos. Loteria, telecena, mega sena, tá? Então é isso que ele está dizendo. Tá? Então assim, se você não bebeu, mas se você julgou, automaticamente o Alcorão diz que é proibido. É para você evitar isso. A Torá, que é onde está a lei, ela não proíbe, tá? Mas ela proíbe trabalhar no Shabat, entendeu? Então todas essas pessoas que criaram essas leis da bebida e do cigarro, tá? O cigarro eu vou falar dele daqui a pouco. Eles criaram mandamentos que não existem dentro da lei judaica, tá? Criaram coisas que não existem lá dentro. Eles fizeram os seus próprios mandamentos, tá? Eles fizeram e eles arrancaram os mandamentos que são realmente que fazem parte da lei, né? Da lei do Eterno, e eles colocaram os seus próprios mandamentos. Então eles colocaram os seus próprios mandamentos. Aquilo que lhes foi particular, eles inventaram os seus próprios mandamentos e colocaram lá. Por quê? Porque eles começaram a ver que o vinho, né, a mesma hora que estava admoestando, estava recomendando e tal, aí eles foram lá e proibiram, tá? Então assim, isso eles fizeram por conta deles.
Eles acrescentaram coisas que não existem dentro da Torá e retiraram as coisas que estão dentro da Torá, que são mandamentos, que são coisas que devem ser preservadas e feitas. Então, foi isso que eles fizeram, tá? Então, quando você não bebe uma taça de vinho, né? Ou não fuma, ou qualquer coisa assim, tá? Quando você não faz isso, e você trabalha no Shabat, você come carne de porco, que é proibido. As carnes que são todas proibidas lá dentro da lei, todas elas você come, entendeu? Você está seguindo somente o mandamento de homens, tá? Você não está analisando escrito sagrado nenhum para fazer isso. Você simplesmente está obedecendo mandamentos de homens. Mandamentos de homens que eles colocaram aquilo que eles desejaram que fosse mandamento e retiraram aquilo que é realmente um mandamento que está dentro da Torá. Porque o Shabat, como eu já disse antes, o Shabat ele é santificado antes do povo judeu, tá? Antes da existência do povo judeu, Deus ele separou o Shabat, santificou o Shabat, tá? Independente do povo judeu, ele fez isso independente do povo judeu, tá? Então, todas essas pessoas que dizem que é proibido beber ou que é proibido fumar, eles colocaram coisas, eles fizeram os seus mandamentos, tá? Em algumas comunidades aí, cristãs e tal, eles proibiram, sabe o que? Até o café proibiram. Ou seja, eles acrescentaram por conta própria coisas que eles julgaram por conta própria que os homens não deveriam fazer. Ou seja, eles tomaram o lugar de Hashem, eles tomaram o lugar de Deus, o santo bendito seja ele, tomaram o lugar, né? E excluíram as leis de Deus, como o Shabat, as carnes proibidas, o que pode se comer ou não, porque a Torá ela lida com a comida e não com a bebida, tá? Ela lida com a comida. Então, eles retiraram aquilo tudo, retiraram todos esses mandamentos e colocaram os mandamentos deles. Quer dizer, é proibido você tomar café, é proibido você tomar vinho, é proibido você fumar, entendeu? Agora, com relação ao cigarro, tá? Com relação ao cigarro, eu vou falar para você uma coisa. Aquela pessoa que diz que é proibido o cigarro com base em qualquer escrito monoteísta, tá? Essa pessoa, ele é doido da cabeça. Ele é doido da cabeça. Ele tem que ser um doido da cabeça. Entendeu? A cabeça dele não é uma cabeça legal, é uma cabeça de doido, tá? Porque em nenhum lugar da Torá você encontra isso, né? Nos Neevim, nos Ketuvim, né? Você não acha isso. Nos evangelhos você não acha, nas cartas de Paulo você não acha, e no Corão você também não encontra isso, tá? Você não encontra isso, tá bom? Então o Corão, que diz que é bom evitar a bebida, né? Ele explica o motivo, tá? Ele explica o motivo aqui, ó. Satanás só ambiciona, tá? Na Sura Al-Maida 5:9. Al-Maida 5:9. Satanás só ambiciona infundir-vos a inimizade e o rancor. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando a pessoa ela bebe, se embriaga, ele pode chegar em casa e brigar com a mulher, ele pode chegar em casa e brigar com o filho dele, ele pode brigar com o irmão dele,
né? Mediante bebidas inebriantes, os jogos de azar é baralho, você jogar valer, loterias e tudo, né? Bem como afastar-vos da recordação de Alá e da oração. Então, o Corão deixa claro que isso afasta o homem das preces, da oração, né? E leva à inimizade. O que ele está citando é com relação às brigas, né? Porque a pessoa, quando se embriaga, tem gente que chega em casa e briga com todo mundo, entendeu? Então, isso não é bom. Isso não é bom. Esse é o lado da bebida que não é bom. Tá certo? Agora, aquela pessoa, essas pessoas que estão fazendo os seus próprios mandamentos e retirando aquilo que é mandamento dentro da Torá, que é uma lei da Torá, eles estão retirando, né? Eles estão simplesmente tomando o lugar de Hashem, tomando o lugar de Deus, tá? Então é isso que eles estão fazendo. Você tem que ser crescido o suficiente crescido, para poder entender, tá? Para poder entender que tudo que é lei está dentro da Torá. Se você deseja fazer alguma coisa e quer saber se aquilo é permitido ou se é proibido, onde você vai? Dentro da lei. Tá? Você não vai numa recomendação, porque o mesmo Paulo que recomenda um pouco de vinho para uma pessoa é o mesmo que ele admoesta sobre o quê? Sobre a embriaguez, sobre ficar embriagado, tá? Então, assim, isso não é uma proibição, isso é uma recomendação. Tudo que você encontra nas cartas de Paulo, nos Terrilim, né? Em Coelet, né? nos Neivim, nos Ketuvim, tudo que você encontra lá é uma recomendação, tá? Não é lei. A lei, ela se encontra dentro da Torá, tá bom? Então, o cigarro você não encontra em lugar nenhum proibindo, em lugar nenhum. Aí você pode dizer assim, e essas pessoas aí que fizeram isso para trocar as leis de Deus, eles pegaram, eles sempre, é como se fosse o Satã, né? Porque o Satã, ele lança a mão do quê? Ele lança a mão das próprias palavras de Deus. Não foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus falou? Né? Não foi isso que a Nahash lá, a serpente, disse para Adão e Havá no Gan Eden, no paraíso? Ele falou, não foi assim que Deus falou? Deus falou, né? Não foi assim, mas quando ele fala não foi assim, já é pervertendo o mandamento. Já é pervertendo o mandamento. Então, quando essas pessoas utilizam um versículo desses aí, é pervertendo aquilo que a Torá não proibiu, tá? Fazendo os seus próprios mandamentos, tá bom? Então, assim, e anulando os mandamentos de Hashem Kadosh Baruch Hu, né? A mesma pessoa que diz que é proibido fumar, que em nenhum lugar diz que é proibido fumar, em nenhum lugar de texto nenhum, nem da Torá, nem dos Neivim, nem dos Ketuvim, nem do Corão, em nenhum lugar diz que é proibido fumar. Essa mesma pessoa que fala para você que é proibido, ele não santifica o Shabat, e o Shabat é santificado muito antes do povo judeu, tá? Então, assim, essa pessoa, ele retira os mandamentos da Torá e ele cria os seus próprios mandamentos. Como é que ele faz isso? Ele faz isso na sua própria consciência, na sua cabeça de doido. É lá que ele faz isso, entendeu? Então, o que ele leva as pessoas a? Ele leva as pessoas à perversão, porque a mesma coisa que ele faz com a bebida, com o cigarro, né? Proibindo o que não é proibido, né? Ele permite, ele vai lá e permite aquilo que é proibido. Ou seja, isso é uma perversão das leis de Deus. É assim que eles pervertem as leis de Deus. Proibindo o café. Proibindo o café e ensinando para as pessoas que
que trabalhar no Shabat não tem problema, tá? Então é assim que eles fazem. Essas pessoas que fazem isso da própria cabeça, se você continuar seguindo essas pessoas, tá? Eu tenho uma coisa muito triste para poder te falar. Se você continuar seguindo essas pessoas, né, você não será sábio. Você não será sábio, tá? Porque essas pessoas aí, elas só falam em dinheiro, riqueza, em poder, em prosperidade, em não sei o que e tal. Elas só falam disso, tá? Elas só falam disso. Por quê? Porque elas excluíram os mandamentos de Deus. Elas excluíram os mandamentos de Deus. Né? Para elas não é interessante que uma pessoa guarde o Shabat. Não é interessante. Entendeu? Não é interessante. Por quê? Porque eles criaram as suas leis. Entendeu? Se ele tem outras leis para poder dar para você, para poder te ensinar, né? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso retirando a lei de Deus. Ele vai fazer isso retirando a Torá. Quando ele retira a Torá, ele vai lá e enfia para você o quê? Os mandamentos dele, da cabecinha dele. É isso que eles fazem. E é isso que estão fazendo, né, em toda a terra. Em toda a terra. E essa água que você está tomando, ela é uma água suja. Ela é uma água suja. Tá? Ela não é da fonte verdadeira. Por quê? Porque a Torá é dito o seguinte: a Torá é a árvore da vida, tá? A Torá é a árvore da vida que está no meio do jardim, tá? Então assim, você só vai encontrar vida dentro das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Você não vai encontrar vida nos mandamentos do homem, não, tá? Você não vai encontrar vida nisso. Não há vida nenhuma nisso. Entendeu? Porque o que esses homens vão fazer? Eles vão te proibir de tomar uma taça de vinho lá no domingo, lá. Uma taça que você toma toda semana. Tá? Eles vão te proibir de fazer isso e vão dizer para você que não é proibido você profanar o Shabat. Você profanar aquilo que Deus santificou. Não é proibido. Tá? Para eles isso não é proibido, não, entendeu? Porque essas pessoas, elas vão levar a terra à loucura. Eles estão levando a terra à loucura, tá? Eles estão pervertendo tudo, tá certo? Então, pois que fique bem claro, a bebida, tá? Resumir para você aqui o final: a bebida, ela é uma via de duas mãos. Ela pode ser boa num contexto e ela pode ser ruim no outro contexto, tá? Agora, com relação ao cigarro e charuto, né? Que é o meu caso, né? Charuto e não sei o que, não existe mandamento nenhum proibindo isso, tá? Quem diz para você que é proibido, tirou isso da cabeça de doido dele. É só na cabeça de doido dele que tem. Aí você vai falar para mim assim: mas e por que eles dizem que tudo me é lícito, mas nem tudo convém? Ora, você vai acreditar numa metáfora dessa para fazer de algo que não é lei uma lei, sabe? Você vai pegar um versículo desse isolado e vai criar uma lei, ou seja, são 613 leis que existem dentro da Torá. Você vai criar a lei 614 da sua própria cabeça, da sua própria cabecinha, ou da cabeça desses loucos aí, desses lunáticos aí, entendeu? O que você está fazendo com isso? Quando você pega um versículo e vai lá e cria uma lei com esse versículo, você está tomando o lugar de Deus. Você está dizendo para as pessoas e para Deus, falou assim: olha, eu tomei o lugar de Deus e eu criei essa lei por conta própria, eu fiz isso por minha conta própria, entendeu? E eu posso fazer isso. E muitas pessoas ainda dizem: eu senti no meu coração, entendeu? Tá? Pois fique sabendo você que eu e nós, né, não vivemos pela emoção. Nós obedecemos às leis
porque estão dentro da Torá. Se na Torá é permitido, ótimo. Se a Torá não diz que é proibido, se ela não fala que é proibido, é porque é permitido, tá? Se ela não fala que é proibido, proibido lá é o assassinato, o adultério, né? As carnes que a Torá, né? A comida kasher que a Torá ordena, né? As carnes que são proibidas lá, tá? E na Torá não existe uma bebida proibida, não há mandamentos de bebida proibida, tá? Não tem uma seção de bebidas na Torá, tá certo? Entendam isso, tudo que é lei está na Torá. Lá não tem uma seção de bebidas, lá tem as comidas que são proibidas, tá? É a comida que é proibido, não é a bebida não, tá? Então, assim, as pessoas que disseram isso para você, que é proibido, eles estão pervertendo as leis de Deus, tá? Estão pervertendo completamente as leis de Deus. E você está indo nessa conversa, né? Você está sendo manipulado por isso, por esses enganadores, né? Porque o que é Satã? Satã é um espírito do engano. Ele é um espírito do engano. Ele vem para te enganar. Isso é que é o Satã. Isso é que é o Satã, tá certo? Então, assim, é isso aí que é o Satã. Ele engana você. Ele engana. Como é que ele faz? Igual a Nahash fez no paraíso. Mas não foi isso que Deus falou? Né? Ela pega lá um mandamento e tal e perverte e faz a pessoa o quê? Descumprir aquilo que Deus disse que não era para fazer, tá? Não era para fazer. Então, assim, no jardim só, eles descumpriram lá aquilo que não era para fazer, entendeu? E você continua descumprindo aquilo que não era para fazer, aquilo que está escrito lá na Torá, não faça, é isso que você está descumprindo. E você está seguindo o quê? As leis dos homens. Aquele cara, esse pessoal aí que está falando que você não pode beber café. Você está seguindo a lei deles. É a lei deles. Entendeu? Quando eles pegam esse versículo aí, tudo me é lícito, mas nem tudo convém e tal, né? No final, eles vão inserir o mandamento deles e vão excluir os de Deus. É isso que eles vão fazer. Por quê? Porque eles são perversos. Eles são perversos. Eles são pervertidos. Eles fazem isso. O que você poderia esperar dessa gente? Eles fazem isso. Tá? Então, você tem que ser suficientemente capaz, né? Capaz de ser maior e de tomar conta da sua vida e estudar os escritos, e de ler e não ficar ouvindo o mandamento desse povo aí não. Esse povo não tem mandamento para ninguém não. Tudo que é lei do que deve ou não deve ser feito está dentro da Torá. Lá é que é o livro da lei. É lá que está a lei, tá? Então, assim, agora, se você vai continuar sendo enganado por essa gente, ouvindo os próprios mandamentos deles, aí já é um problema seu. Aí você quer realmente ser enganado. Você quer ser enganado. Entendeu? Né? Então, aí é que eu te digo. Há uma diferença muito grande da pessoa obedecer a Deus, tá? E obedecer à religião, os homens, tá? Por quê? Todas essas pessoas aí que elas estão falando aí e tal, porque o Cristo não é uma religião e tal, mas no fim eles vão inserir a religião deles dentro da sua cabeça. É a religião deles que vai ser inserida dentro da sua cabeça, tá? Saiba disso, é a religião deles. É o que eles estão dizendo que é a lei. É aqui, ó, não pode beber café. Essa é a lei deles. Essa lei é a lei deles. Entendeu? Não pode fumar. Essa lei é a lei deles. Saiu da cabeça deles. Eles são doidos, são loucos. Entendeu? Eles não estão lendo livro nenhum. O livro que eu estou estudando, eles não estão estudando não.
Porque no livro que eu estou estudando não há proibição em bebida nenhuma. Não há proibição nos livros que eu estou estudando, né? Há o que? Há admoestação. Evitem, entendeu? Evitar é uma coisa, entendeu? Por exemplo, evite de passar por aquela rua ali, ó. Evite. Quando tiver à noite, você evita de passar naquela rua ali. Está ocorrendo o que ali? Assaltos. Evite passar, entendeu? Isso não é uma proibição, isso é uma admoestação, entendeu? Porque tudo que é lei está dentro da Torá, né? Então, espero, né, ter deixado esse assunto bem claro para vocês, né? Eu gostaria de dizer para você, né, que houveram né, grandes pessoas aí que fizeram, né, o uso da bebida, tá? Do vinho, tá? O próprio Nazareno mesmo falou que aqueles que acusavam ele lá na época lá, acusavam ele de quê? Comilão e beberrão, né? Ou seja, por beber vinho, né? E por transformar água em vinho e tal. Então era essa acusação que eles tinham contra ele na época, tá? Era aqueles pessoas que ficavam tirando leis da cabeça, da própria cabeça, entendeu? E hoje é a mesma coisa, não mudou nada não, é a mesma coisa. As pessoas tiram as leis da sua própria cabeça, tá? Então assim, tá? Seja suficientemente maduro para poder estudar os textos, para fazer estudo dos textos, tá? Não fique seguindo o mandamento desses pervertidos aí não, porque são todos pervertidos. É tudo um bando de pervertido, tá? Você desculpa, né, como eu estou referindo, mas essa é a palavra mais certa, ser um bando de pervertido. Tá? Não há nada lúcido na cabeça dessas pessoas, tá? Essas pessoas não têm lucidez na cabeça, porque se tivesse lucidez, porque aí também eles vão falar assim, não, mas o cigarro ele causa males, tá? Tá bom. As carnes processadas causam males, tá? Se você parar todos os dias lá para comer a salsicha, o cachorro quente, não sei o que e tal, carnes processadas, elas, estudos científicos aí dizem que traz câncer, entendeu? O refrigerante, a pessoa fala assim, não, eu não fumo não, mas ele toma todo dia 3, 4 refrigerantes. Num dia toma 3, 4 refrigerantes. Entendeu? E a ciência também diz que o refrigerante faz mal. Entendeu? Mas essas pessoas, elas acham que a Torá, ela tá lidando com o que é bom, simplesmente ou puramente ou brutamente falando, com o que é bom ou não para o corpo humano. Não. A Torá é um manual de obediência a Hashem Kadosh Baruch Hu, a Deus e não ao homem, e não ao seu corpo. Você não está obedecendo o seu corpo, não. Quando você resolve seguir os mandamentos da lei, da Torá, você não está obedecendo o seu corpo, não, tá? Você não está obedecendo o seu corpo, você está obedecendo a Deus, tá? Então, se você não está fazendo isso em capricho para o seu próprio corpo, você está fazendo isso para Deus, em obediência a Deus, tá? Então assim, que fique bem claro isso, você não tá cultuando o seu próprio corpo não, tá? É um culto prestado a Deus. Obedecer as leis é cultuar a Hashem Kadosh Baruch Hu, tá bom? Então é por isso que essas pessoas pervertem tudo, elas pervertem tudo, tá? Então tá muito bem explicado isso, tá bom? Espero não precisar mais falar sobre isso. Acho que tudo que eu queria falar a respeito dessas duas coisas, né, estão bem explicadas.
Um grande shalom para você, salam, peace, muita paz, muita abundância de conhecimento para todos nós, tá? E só o conhecimento nos leva ao caminho verdadeiro de Deus, tá? Só o conhecimento nos leva à senda do Criador, à luz eterna do Criador, tá? Nós só mudamos quando nós deixamos de ouvir os homens e passamos a ouvir mais o que Deus nos fala, tá? E entenda, leis estão dentro da Torá, tá? Então, aquilo que é permitido e aquilo que é proibido, aquilo que está lá, faça ou não faça, as ordenanças estão dentro da Torá e não dentro da cabeça dos homens. Fui.